pessoal, estamos aqui na cadeira de neonatologia para técnicos de enfermagem discutindo os aspectos ligados aí à adaptação metabólica da vida intrauterina à vida extrauterina visando a regulação térmica. Então já vimos um preâmbulo, já vimos a participação da gordura amarela, da gordura marrom e de outros mecanismos da regulação. E agora vamos ver o que acontece se a gente não fizer o dever de casa e não receber bem esse recém-nascido, recebê-lo num ambiente resfriado, não ter os cuidados que deveriam ter sido feitos, né? E aí, tanto pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo médico, ou se você teve todos os cuidados, mas o mecanismo adaptativo não foi legal por um problema intrínseco lá de alguma outra patologia ou dele, né? De adaptação. E aí o que pode acontecer? Bem, lógico de cara, se ele resfriar, se a temperatura axilar dele, a corporal dele cair por conta, né? Primeira expressão de que ele não está aquecido, que os mecanismos falharam, ou não falharam, mas o resfriamento foi abaixo de 26 graus, ou deixou ele muito molhado por muito tempo, e que aí o mecanismo não deu conta, é a temperatura corporal dele cair abaixo de 36,2, de 36, né? Isso é a primeira coisa, né? Só que tem que ter cuidado, tem que enxugar a pele do bebê, senão às vezes nem está tão baixo assim, mas ficou baixo por conta da umidade ali do termômetro. Muito bem. Feito isso, se isso acontecer e você não colocar ele em aquecimento artificial, na unidade de calor irradiante, se ele estiver úmido, aquecê-lo, enxugá-lo, né? Não fizer isso, deixar ele nessa temperatura corporal baixa, o que vai acontecer? Ele vai aumentar a quebra da gordura, vai aumentar a quebra do glicogênio, vai utilizar muito açúcar, e isso pode fazer com que haja uma queda da glicose sanguínea. Piorado, porque quando você tem um resfriamento do corpo, a hemoglobina aumenta a afinidade pelo oxigênio. Mas se lembra lá da parte respiratória? Todas as vezes que aumenta a afinidade do oxigênio, ele pega mais fácil, você não precisa aumentar tanto o oxigênio para pegar, mas na hora de liberar, ela vai ter dificuldade de liberar. Então, a hemoglobina pode estar cheia de oxigênio, mas se o corpo estiver resfriado, ela vai ter dificuldade de liberar. A criança não tem nenhum problema respiratório, está respirando numa boa, a hemoglobina cheia de oxigênio, ela libera pouco. Isso pode produzir uma hipóxia, né? Aliás, produz a hipóxia, e vai começar a faltar oxigênio nos tecidos. Com isso, ele vai ter duas demandas. Primeiro, produzir energia às custas de gordura e de açúcar. Então, vai estar quebrando gordura e açúcar, utilizando. Só que nós já vimos lá na parte de nutrição e de anatomofisiologia que todas as vezes que a gente taca fogo no açúcar, né? Taca fogo metaforicamente falando, o nosso organismo utiliza açúcar como fonte energética. Se ele utilizar na presença de oxigênio, ele gasta menos açúcar e produz mais ATP, mais energia. Energia livre e na forma de ATP, né? Se você não tiver oxigênio, tiver da forma anaeróbica, você também vai produzir ATP e energia livre a custa de glicogênio, de açúcar vindo do glicogênio. Só que você vai gastar muito mais. Então, o que vai acontecer? Se você deixar seu bebê resfriado, ele vai quebrar açúcar, dá combal, ele vai quebrar bastante, vai quebrar gordura. Só que a produção energética dele, para ele manter, ele vai ter que quebrar muito mais do que ele quebraria se ter oxigênio. E a hemoglobina, se o corpo estiver resfriado, se você não aquecer esse corpo, o ideal era nem precisar ter resfriado, mas se resfriou, você não aquecer esse corpo, ele vai começar a não liberar oxigênio, e aí você vai gastar muito mais açúcar, e aí vai ter o risco de quê? De você fazer uma hipoglicemia, de repente acabar o açúcar, e aí você começar a falhar energeticamente, e aí se tiver gordura legal, gordura marrom legal, vai tentar segurar a onda, aí vai começar a falhar energeticamente. Se for prematuro, isso é pior ainda. Se for PIG também, porque aí vai perder mais rápido ainda, porque não tem grandes depósitos. Já não teria grandes depósitos com oxigênio, imagina sem oxigênio, com pouco oxigênio. Na realidade tem oxigênio, né, mas pouco, então uma faixa da atividade metabólica vai se dar sem o oxigênio, e aí vai começar, e o açúcar é a principal fonte energética do cérebro. O cérebro não pega gordura, não, só uma pequena faixa que ele utiliza substâncias vindas da gordura, e aí pode haver uma lesão cerebral.
as lesões cerebrais por quedas de açúcar são mais frequentes, mais rapidamente, melhor dizendo, de acontecer do que a falta de oxigênio. Falta de oxigênio tem um monte de mecanismo para se adaptar, porque ele vinha de um ambiente que não tinha tanto oxigênio assim. Agora, a falta de açúcar, ele não se adapta, ele lesa e você perde esse bebê ou deixa ele sequelado, né? Então, ele vai ter um risco de hipoglicemia. Além disso, o metabolismo de açúcar sem oxigênio, além de gastar mais açúcar e produzir risco de queda do açúcar sanguíneo, ele produz ácido lático. E aí o meio começa a ficar ácido. Se começar a ficar ácido, as enzimas também, elas não gostam nem de frio, nem de muito calor, mas ela também não vive num ambiente muito mais ácido. Tem umas até que gostam de acidose, mas num dado ponto, começou a ficar muito ácido, elas começam a não funcionar. Então o organismo, para não deixar acumular muito ácido, o que ela vai fazer? Ela vai começar a aumentar a frequência respiratória e a profundidade da respiração. Vai ficar assim. Numa tentativa de varrer o CO2, que se lembra lá da parte respiratória, o CO2, uma parte do CO2 no nosso organismo se junta à água, formando H2CO3, que é o ácido carbônico, que libera H+ e bicarbonato. Esse ácido carbônico, ele é ácido. Então, se você começa a produzir outros ácidos, ácido lático, em grande quantidade, que você não tinha aquilo, o estudo vai ser eliminado aí por tubo digestivo, secreções digestivas, renais, biliares. Enquanto isso não acontece, e ao contrário, quando começa a produzir mais, porque se você não aquecer essa criança só vai piorar, o que vai acontecer? Ele vai imediatamente fazer um ataque hiperpneia para eliminar esse CO2 para ter menos ácido carbônico. Se tiver menos CO2, vai ter menos ácido carbônico para tentar ficar menos ácido. Aí a criança já não vai poder mamar. Se você colocar ela para mamar, que seria uma fonte de repor o açúcar, ela pode broncoaspirar e fazer uma pneumonia ou morrer asfixiada, afogada no leite, né? Ou seja, uma série de problemas desnecessários. Aí a mãe vai ficar nervosa, pode impactar na manutenção do leite dela, aí você vai ter que pegar veia, pegar isso, por mais cuidado que tenha, você está arriscando a infecção, que melhor do que ter todo o cuidado para ela não pegar infecção, ela nem precisar de veia, pegar acesso venoso, nada disso. Tudo isso porque resfriou. Então, o ideal é manter dentro de uma faixa térmica para que não evite isso. E se por um acaso, por algum mecanismo intrínseco da criança ali, por mais cuidado que você tenha a criança resfriar, você aquecê-la. Quando a gente estudar, em breve nós estudaremos um módulo de recém-nascidos, cuidados com o recém-nascido normal, nós vamos ver vários cuidados e vários têm a ver com o conforto térmico dele, o não expor ele a isso, né? E aí nós vamos estudar o que vamos fazer de efetivo, mas eu acho que já está dando aí um link na cabeça de vocês o que não pode fazer e o que pode, né? Bem, então, hoje, nesse momento, encerramos aqui a parte metabólica energética da adaptação intrauterina para a vida extrauterina. Para fechar essa parte adaptativa, no nosso próximo encontro de videoaula, nós vamos discutir a parte cardiovascular. Aí a gente fecha, é claro que tem várias outras adaptações, mas a gente já comentou várias vezes que isso veremos ao longo do nosso curso. Os mais importantes, que são imediatos, é a respiratória, a cardiovascular e a metabólica, visando a fomentação de energia. E isso, então, nós já vimos esses dois, o primeiro e o terceiro, vamos ver o segundo, a cardiovascular, no nosso próximo encontro. Até lá!